Olá, sou o professor Eduardo Santana, do curso técnico em Secretaria Escolar, e vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da disciplina de noções da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje veremos a nossa segunda unidade, intitulada Entender a Organização da Educação Brasileira, ou seja, da Educação Nacional. E aí, nesse momento, nós vamos analisar dois pontos, né, que fazem parte dessa unidade, que é o processo de organização e norteamento do sistema educacional brasileiro, e falar a respeito da organização da educação nacional brasileira, funções dos entes da federação. E aí, no primeiro momento, a gente vai pensar como essa educação ela é organizada e também como ela foi pensada no passado, como a gente chegou até aqui. E também vamos falar qual a responsabilidade de cada ente da federação com os níveis de ensino. Antes da federação, me refiro aí governo federal, estado, distrito federal e município. Pois, segundo a nossa legislação, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Carta Magna de 1988 e a nossa LDB/96, cada um deles tem funções específicas, né? Por exemplo, o município tem a obrigação de investir em creche e no ensino fundamental, 1 e 2. O Estado, obrigatoriedade de investir no ensino médio, ensino técnico. E o governo federal tem a obrigação de investir na educação superior e também oferecer ensinos técnicos. Aí a gente fala aí do Cefet, na rede federal, né? Dos IEFs. Né? Não quer dizer que um Estado, por exemplo, não possa oferecer Fundamental 2. Pode, que é aquela sexto ou oitavo ano, mas não é uma obrigatoriedade legal. Ele tem que focar naquilo que é a sua prerrogativa legal, que é o ensino médio, o ensino técnico, entende? Por exemplo, não é função do Estado oferecer creche. Não é função do Estado. Segundo a nossa legislação, não. Ele pode até fazer isso, mas isso se ele tiver cumprido de forma maestral com todas as obrigações legais previstas na legislação, que no caso é aqui o ensino médio, o ensino técnico. Não quer dizer também que o Estado não possa fomentar, oferecer uma universidade a nível superior. Aqui em Pernambuco, nós temos a Universidade de Pernambuco, né? A UPE, que é uma autarquia que pertence ao Estado de Pernambuco. Sim, ele pode fomentar, mas a sua prerrogativa, a sua prioridade é a oferta, por exemplo, do ensino médio, o médio normal, o ensino técnico, tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Então, falando disso, os órgãos responsáveis pela educação em nível federal são o Ministério da Educação, MEC, Conselho Nacional de Educação, CNE. Em nível estadual, temos a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, a Delegacia Regional de Educação, né, ou a Subsecretaria de Educação. E, por fim, em nível municipal, existe a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Né? Você sabe, né, a esse respeito, quem cuida da educação no Brasil. Então, a esse respeito, né, é importante que se diga que cada ente tem suas funções e responsabilidades próprias. Né? E quando é que deve gastar nesse sentido? Veja, se cada um desses entes federados tem a obrigatoriedade de ofertar um certo nível de ensino, cada um deles, de acordo com a nossa legislação, tem a função de custear, né, de contribuir de alguma forma para a manutenção desse nível de ensino. Então, por exemplo, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, né, dos seus recursos na educação. Os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de imposto. Ou seja, a União tem, por obrigação legal, aplicar nunca menos de 18% de toda a sua arrecadação de impostos. Porém, estados, Distrito Federal e município, 25%, certo? E aí, há também essa questão da transferência. A União tem a obrigação, sim, de contribuir significativamente nessa aplicação de recursos, como a receita da União é maior do que estados e municípios, ela tem a função também de mandar recursos para o custeio, para o fomento da educação das redes de ensino estadual, do Distrito Federal e também dos municípios, assim como o Estado também pode contribuir para o fomento da educação nos municípios. Então, você tem aqui nas esferas de divisão de responsabilidade, nós temos os municípios, que é a educação infantil, as creches, o ensino fundamental, o Estado oferece Estado, Distrito Federal, leia-se assim, ensino médio, e juntamente com o ensino técnico, e a União, a educação a nível superior e também o ensino técnico, Cefet e FPE. Está claro isso? E isso, como eu disse, não quer dizer que a União
não socorra estados e municípios no sentido da educação. Socorre, passa anualmente verbas previstas em lei para estados e municípios. Tá ok? Então, só para balizar, só para situar como é que cada um deles se comporta no que tange ao custeio da educação, como é que ela vai custear isso, como é que um ente da federação socorre o outro, e há, claro, obviamente, um processo de prestação de contas, até porque são recursos públicos e esses recursos têm que ser dada, né, uma transparência, como esses recursos são aplicados, né, e prestação de contas, órgãos fiscalizadores também existem, para que eles possam possam atingir a finalidade a qual é proposto, tá bem? E agora, para a gente imaginar, né, como a gente chegou nesse denominador comum de forma de custeio da educação, a estrutura do sistema educacional brasileiro, essa divisão de hierarquias de competência no que tange ao fomento, ao custeio, à manutenção e à oferta, a gente tem que pensar que isso foi algo que veio lá de trás. Foi pensado ainda na década de 30 pelos chamados pioneiros da educação, né? Os pioneiros, né, que foram lá atrás, que foram pensar políticas sociais, políticas culturais, que pudessem universalizar o acesso ao ensino no Brasil. E foram grupos de intelectuais, de pensadores, que surgiram lá na década de 30, em plena ascensão, né, do governo ditatorial do então presidente Getúlio Vargas, diga-se de passagem, o presidente que vai, de fato, industrializar o nosso país, que vai implementar a indústria de base do Brasil, e essa rapaziada lá vão pensar estratégias para que a educação brasileira ela pudesse atender às necessidades dos novos tempos, de um país subdesenvolvido, de uma matriz econômica que por mais de 400 anos foi basicamente agrária, agrícola, com produção de produtos primários para importação, tipo cana-de-açúcar, café, algodão, né? Onde por mais quase 400 anos a nossa força de trabalho foi majoritariamente uma mão de obra escravizada, ou seja, um país cheio de mazelas sociais, com a população majoritariamente agrícola, morando no campo, pessoas analfabetas, né, sem condições de acesso, por várias questões aqui faladas, né? E aí que foi dito aqui. Então eles tiveram que pensar em estratégias para traçar diretrizes para que a gente pudesse ter uma educação minimamente de qualidade, né, universalista, que pudesse dar oportunidade dos trabalhadores, dos filhos daqueles ex-escravizados, daquela população que sempre teve à margem da sociedade, que eles pudessem ter acesso a um letramento mínimo. Não por bondade ou misericórdia, mas porque era necessário ter esse trabalhador minimamente qualificado para que ele pudesse ler manuais, trabalhar nas fábricas, né? Porque não era apenas agora trabalhar na enxada, era trabalhar na fábrica. E você tinha que ter um conhecimento mínimo para tomar um ônibus, para assinar um contrato de trabalho. Então, entre os objetivos do manifesto, né, dos pioneiros da educação, estava traçar diretrizes de uma nova política nacional de educação e ensino em todos os níveis e aspectos e modalidades, né? O manifesto representou naquele momento uma síntese, uma tentativa de avanços sobre propostas novas para a educação. Mas você vai ter aí dois campos opositores, né? Você vai ter um grupo que vai querer uma educação mais inclusiva, uma educação mais abrangente, né? Que abarque, que alcance grupos sociais tradicionalmente, historicamente marginalizados, e vamos ter um outro grupo que vai querer que esse avanço ele seja limitado, justamente para garantir o status quo de lugar de poder das elites que durante séculos dominaram e dominam esse país, as oligarquias regionais que vão se formar lá atrás, na chegada dos invasores portugueses, né? Do avanço da empresa colonial sobre a terra dos indígenas, do genocídio indígena, escravização de indígenas e africanos e a implementação de uma sociedade extremamente hierarquizada, né, desigual, racista, preconceituosa. Então esse outro grupo vai aceitar que haja mudanças, mas mudanças controladas e limitadoras, né, que impeçam que esses grupos tradicionalmente marginalizados pudessem vir a ascender socialmente. Então é um projeto que vai ser inacabado, apesar de ter seus méritos, né, que vai trazer muitas transformações, sobretudo no que tange à universalização do acesso ao ensino no Brasil, dos grupos menos favorecidos. Mas vai ser uma universalização que não vai ser acompanhada de qualidade de ensino.
sobretudo no período pós-ditadura, no período da ditadura militar, onde os militares vão implementar uma política de expansão da rede de ensino pública no Brasil, mas sem vir acompanhada de uma educação pública de qualidade, com professores bem remunerados, com condições de ensino e de aprendizagem para o professor. Então vai ser um projeto meio inacabado e até hoje nós temos essas consequências em nossa sociedade. Mas isso não tira o mérito, não apaga o fato dos pioneiros da educação terem sim trazido importantes transformações para se pensar, se processar o processo de ensino e aprendizagem no Brasil, na oferta, na universalização do acesso à educação básica. E isso vai ser muito importante no período em que o Brasil estava se modernizando, se industrializando e se necessitava de uma mão de obra minimamente letrada para atender às necessidades daquele momento. Então, a partir daí, uma noção de aprendizagem e a valorização começam a surgir juntos a uma proposta de disseminação, né, de metodologias de ensino e aprendizagem baseadas na experiência do sujeito, na pesquisa, do vivido, ou seja, um processo de ensino e aprendizagem baseado em princípios epistemológicos, ou seja, que toma como foco o processo de produção e veiculação do conhecimento, ou seja, a ciência, né? Então, pensando como isso poderia ser feito de uma forma de tirar aquele trabalhador que estava acostumado a enxada apenas a labuta no campo e ele trabalhar no campo das letras, trabalhar na perspectiva do imaginário, da construção, da formalização do seu conhecimento. Então, é muito importante pensar que eles trouxeram importantes transformações para uma nova educação, a perspectiva de uma nova educação, né? E aí na ideia de que deveria se ter uma educação que fosse para todos. A diferença, a questão aí, eu acho que a grande crítica é que nós não temos uma sociedade homogênea, né? Nós temos uma sociedade com diferenças regionais, de estado para estado, de formação histórica, social, e dentro da nossa população nós temos grupos sociais de origens diversas que formam o nosso povo brasileiro. Então a educação, ela não foi pensada numa perspectiva, uma coisa universalista, sim, é necessária, a língua portuguesa, a questão dos símbolos da nossa pátria-mãe, etc. Mas nós temos especificidade de região por região, de estado para estado, e também da própria formação histórica social de cada grupo social. Então isso deveria ter sido pensado também naquele momento, que não foi, né? Foi apenas pensado uma perspectiva de universalizar o acesso ao ensino, que é uma coisa positiva, já que a maior parte da população não tinha acesso a essa educação. Mas foi importante pensar que o acesso foi no sentido de letrar, fazer com que um número maior de brasileiros pudessem ser alfabetizados. Mas isso, como foi dito anteriormente, não foi acompanhado da melhoria da qualidade do ensino e também na diminuição das desigualdades, mazelas e distinções sociais baseadas em conceitos, princípios e tradições que foram herdadas lá do período colonial, do período imperial, que manteve a maior parte da população afastada de lugares de poder e dominação, né? Mantendo sempre aquela elite tradicional, regionalista, né? Sempre mantida nos seus lugares de poder e oferecendo ao conjunto da população um acesso a um conhecimento mínimo, né? Para que ele pudesse reproduzir sua mão de obra, para que ele pudesse atender às necessidades do mercado de trabalho, do capitalismo, que aqui estava se refinando dentro do nosso país, mas sem que isso pudesse implicar em transformações significativas na estrutura da sociedade, né, que pudesse resultar na diminuição da desigualdade, na ascensão de grupos sociais historicamente marginalizados. Não foi. Apenas fez com que essas pessoas pudessem ter acesso a um letramento mínimo para que pudesse trabalhar em troca de um salário pífio para garantir a reprodução de sua mão de obra, para que ela pudesse garantir a sua sobrevivência e dos seus, e gerar a riqueza necessária para aquele momento. E é isso. Espero que vocês pensem nessa abordagem que eu estou fazendo aqui, numa perspectiva de uma abordagem crítica, para que vocês possam pensar esse processo também, que foi positivo, em certos aspectos, foi bastante positivo, como eu disse. A universalização do acesso ao ensino foi gradativa e foi aumentando cada vez mais, mas que infelizmente não foi acompanhada de uma qualidade de ensino no sentido de uma formação crítica do sujeito. Oferecer uma formação crítica, uma educação emancipadora, né, que infelizmente, como eu disse, porque estava em jogo dois processos, né, dois processos de poder, dois projetos de educação.
Um realmente emancipador e outro que permitia apenas pequenos avanços, né? O mais do mesmo. Avançar um pouco, mas manter sempre a rédea para que a manutenção do status quo dos grupos sociais dominantes não fosse colocada em risco e garantir a perpetuação dessa desigualdade em nosso país, tal como vemos no dia de hoje. E é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.